Nós já falamos aqui no canal que nós aprendemos quando temos o nosso comportamento reforçado, ou seja, quando o que nós fazemos tem uma consequência agradável, não é mesmo? E hoje eu quero compartilhar com você uma estratégia de reforçamento muito eficiente que pode ser utilizada em casa, na escola e na terapia. Então assiste até o final porque você não vai querer perder. Pois bem, então hoje eu vou falar com você a respeito do sistema de economia de fichas. E o que vem a ser isto? É uma estratégia de reforço positivo. E lembrando que o reforçamento positivo é quando nós temos um comportamento e a consequência dele é a adição de um estímulo reforçador. E por isso positivo no sentido de adição. As habilidades sociais são um desafio na vida da pessoa com TEA. Então, reforços sociais, como por exemplo elogios, ou até mesmo aqueles reforços de longo prazo, que só vão ser recebidos depois de um longo período, podem não ser tão efetivos. Então, quando você diz para um aluno que se ele fizer todas as atividades propostas naquela aula, ao final ele vai ganhar um tempo para brincar no parquinho, essa espera prolongada pode fazer com que a criança não se engaje nas atividades. E é aí que entra a estratégia de economia de fichas, porque nesse sistema o aprendente recebe uma ficha todas as vezes que ele emite um comportamento-alvo ou que ele realiza uma atividade planejada. E esse mecanismo fortalece esse comportamento ou aquele aprendizado, fazendo com que ele aumente de frequência, certo? O princípio, então, da economia de fichas é você estabelecer uma quantidade de fichas reforçadoras que serão entregues ao aprendente num intervalo planejado, que pode ser todas as vezes que ele realiza uma determinada atividade ou a cada grupo de demandas que ele realizar. Por exemplo, a criança pode receber uma ficha a cada uma atividade que ela realizar, ou a cada 2, ou a cada 3, e isso vai ser estabelecido por você dentro de um planejamento. A ideia é sempre começar com uma entrega contínua, a cada vez que a criança se comporta, ela recebe uma ficha, e depois passar para uma entrega intermitente, porque desse modo o comportamento-alvo que a gente quer que a criança aprenda se torna mais forte. Então, após receber uma quantidade determinada de fichas, o aprendente poderá ter acesso a um reforçador de maior magnitude. Então, ele poderá pegar essas fichas e trocar por um outro reforçador muito mais interessante. E assim nós temos, então, o ciclo da economia de fichas, que começa com um aprendente privado de um reforçador maior, depois ele se engaja numa atividade, recebe uma ficha reforçadora e esse pequeno ciclo se repete por algumas vezes que foram planejadas e após ele ter uma quantidade X de fichas, ele troca essas fichas por um reforçador, pelo acesso temporário a um reforçador de maior magnitude, muito mais interessante. E depois desse tempo, a gente reinicia o ciclo. Esse reforçador maior é retirado, a criança volta a se engajar em atividades, receber novas fichas e assim sucessivamente. Essa estratégia tem muitas vantagens. A primeira delas é o aumento da taxa de ensino. Depois nós temos também o aumento de capacidade de adiar a gratificação por alguma tarefa, que é o aprender a esperar para ter uma recompensa. Além disso, durante a estratégia de economia de fichas, nós temos a oportunidade de fazer o emparelhamento dos reforçadores tangíveis, por exemplo, as fichas, com outros tipos de reforçador, como por exemplo o reforçador social, que são os elogios, e o reforçador natural, que é intrínseco da atividade, para que a criança aprenda a valorizar outros tipos de reforçadores. E por fim, a criança não corre com essa estratégia o risco de ficar saciada daquele reforçador que está sendo utilizado para ensinar alguma habilidade ou comportamento para ela.
como, por exemplo, a gente corre o risco quando estão sendo utilizados reforçadores comestíveis. Se a criança está, por exemplo, recebendo uma jujuba, né, algum alimento, em algum momento ela vai ficar saciada desse alimento. Reforçadores do sistema de economia de fichas, a gente não corre esse risco da criança ficar saciada. Agora eu vou te falar o passo a passo para você colocar tudo isso em prática. Mas antes eu quero te dar a oportunidade de reforçar o meu comportamento de vir aqui e produzir conteúdo para este canal. Como? Adicionando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Combinado? Pode ser? Obrigada! Então eu tenho aqui 7 passos para você colocar em prática o sistema de economia de fichas. Em primeiro lugar, selecione e escolha um comportamento, uma habilidade ou uma tarefa que você deseja ensinar para sua criança. Em segundo, faça uma avaliação de preferência para selecionar quais serão os reforçadores de maior magnitude que você vai entregar para sua criança ao final da conquista de todas as fichas. Terceiro, escolha uma temática que seja reforçadora para a sua criança, ou para o seu adolescente, ou para o seu adulto. Ou seja, essa temática tem que estar equalizada ali com a idade da pessoa que está sendo ensinada e que seja confeccionado em quantidade de acordo com a sua estratégia de ensino. Quarto, confeccione também cartões, dicas visuais dos reforçadores de maior magnitude que a criança vai receber ao final do processo de economia de fichas. Quinto, garanta que a criança receberá de forma muito rápida as fichas após ela realizar a tarefa proposta. Sexto, combine a entrega das fichas com um reforço social, ou seja, um elogio, mas não pode ser um elogio qualquer, tem que ser um elogio entusiasmado, animado, para que a criança sinta a sua alegria por ela ter tido sucesso naquela tarefa. E sétimo e último, garanta que o custo de resposta, ou seja, o nível de dificuldade da tarefa que está sendo exigido da criança não está muito alto, para que ela consiga realizar e tenha sucesso. Quem acompanha esse canal já sabe que o hiperfoco da Valentina são quem? Os Pokémon. Então eu trouxe para compartilhar com você esse exemplo aqui, tá? De uma prancha com fichas que podem ser utilizadas nessa estratégia de economia de fichas, onde a criança recebe uma fichinha e depois que ela completar a cartela toda, ela vai ter acesso a um reforçador de maior magnitude. O ideal é que nesse material, então, como eu disse, você tenha talvez aqui um cartãozinho do reforçador que a criança vai receber ao final de completar essa tabela, né? Essa prancha. No caso da Valentina, como ela tem um bom comportamento de ouvinte, nós fazemos essa negociação de forma verbal. Então eu falo, ó, quando você completar esse cartão, você vai ter acesso ao celular. Você vai ganhar um tempo para brincar no celular, por exemplo. Mas o ideal é que a gente tenha também um apoio visual de qual é esse reforçador de maior magnitude que a criança vai ter acesso. E aí você pode explorar personagens favoritos da sua criança, formatos diferentes, para que essa estratégia seja utilizada com sucesso no seu dia a dia. O meu nome é Jaqueline, este é o canal Juntando as Peças do Autismo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!